Bem-vindo ao RMR Reader, onde o chefe do original pôster exige que ele trabalhe nos finais de semana por não ter família. Sou babaca por recusar trabalho nos fins de semana, mesmo sem família. Tenho 23 anos e trabalho em tempo integral numa delicatessen de supermercado. Estou lá há 2 anos e até pouco tempo gostava do trabalho. Os horários eram estáveis, a equipe boa e eu tinha ótimo ritmo. Trabalhava de segunda a sexta, sempre no mesmo turno, e isso me mantinha equilibrado. Fora do trabalho, dou aula de ginástica para crianças aos sábados no centro comunitário, algo que faço há anos, antes mesmo deste emprego. Não é remunerado, mas faz parte da minha vida, e sinceramente é uma das poucas coisas que realmente me trazem alegria. Aos domingos, faço trabalho voluntário na igreja, preparando comida e organizando doações. Apesar de não ser pago, é muito significativo para mim. A delicatessen tem um novo gerente há semanas. Ele provavelmente está no início dos seus 40 anos, tem uma abordagem bem corporativa e claramente está tentando provar alguma coisa. Já na primeira semana, ele começou a mudar as coisas. Como paramos o caso, refizemos o quadro de horários e ele fez todo um discurso sobre como todos nós precisamos nos empenhar mais e mostrar mais dedicação. Achei que era adaptável, mas quando saiu o novo cronograma, vi que todos os meus turnos passaram para o fim de semana. Agora trabalho de sexta a terça, com sábado e domingo em turno integral. Conversei com ele em particular e expliquei, respeitosamente, que não trabalho nos fins de semana devido a compromissos antigos. Expliquei sobre a ginástica e a igreja. Ele me interrompeu e perguntou: "Isso são empregos?" Disse que não, mas levo esses compromissos a sério. Então ele falou sobre espírito de equipe. Preciso me esforçar mais e ser flexível, já que sou o único da equipe sem cônjuge ou filhos. Ele disse: "Não é justo pedir para quem tem família trabalhar nos fins de semana enquanto você tem tempo livre." Eu falei para ele que não tinha tempo e que mantenho esse horário há 2 anos porque tenho responsabilidades. Mesmo assim, ele não cedeu. O novo horário era definitivo. Se eu não gostasse, podia sair, pois ninguém me obrigava a ficar. Isso me afetou negativamente. Nunca me atrasei, nem faltei sem motivo. Já cobri colegas diversas vezes e realmente gosto, ou gostava, do meu trabalho. Fui para casa naquela noite me sentindo ignorado, como se meu tempo não valesse nada, talvez por não ter filhos ou esposa me esperando. Mas 20 crianças gritando que me chamam de treinador são, e também são os idosos que eu ajudo toda semana no clube social da terceira idade da nossa igreja. Eu talvez ainda não tenha uma família minha, mas isso não significa que eu não esteja presente para as pessoas. Conversei com alguns colegas de trabalho sobre isso e eles só estão aliviados por não serem eles. Eu entendo, mas estou dividido. Penso em pedir demissão e buscar outro emprego, mas não quero perder a estabilidade. Reddit, sou babaca por recusar trabalhar nos fins de semana e resistir ao novo horário? Você não é o babaca de jeito nenhum. Seu gerente está mostrando um favoritismo descarado pelos funcionários que têm família, e isso não está certo. Seus compromissos pessoais também são importantes, mesmo sem envolver cônjuge ou filhos. Trabalho voluntário na igreja e dar aulas de ginástica são responsabilidades e não motivo de punição por ser solteiro. É absurdo ele te acusar de não ser de equipe quando ele próprio age assim. Tentar jogar fora uma escala que funciona só para facilitar a vida dos outros às suas custas, com certeza comece a procurar um lugar melhor em outro lugar. O seu tempo merece respeito. 2 meses depois, com a nova escala de fim de semana em vigor. Para não sair do emprego, abandonei o programa de ginástica de sábado e o voluntariado na igreja aos domingos. Foi difícil me despedir, mas todos foram muito gentis e disseram que esperavam meu retorno. Quando os fins de semana no trabalho começaram, tudo piorou. Meu gerente e colegas faziam piadas sarcásticas sobre meu turno, dizendo: "E aí, como está a correria do fim de semana?" Não caí na provocação, mas senti a falta de estar com pessoas que me respeitavam e valorizavam. Algo inesperado aconteceu num domingo. Uma senhora entrou na delicatessen, me encarou e disse: "Você é o instrutor." Notei que ela era avó de um ex-aluno meu. Falei que precisei sair porque meu gerente agora exige que eu trabalhe nos fins de semana. Ao dizer que era voluntário e não recebia, ela ficou chocada. "Você não era pago", disse. Falei que não, só gostava de estar lá pelas crianças. Ela perguntou meu salário na delicatessen e respondi $14 por hora. Ela pediu meu número, contou que a filha administrava um asilo e talvez tivesse um emprego para mim se eu quisesse voltar a dar aulas.
Naquela noite, a filha dela ligou e disse que pagariam $25 por hora na cafeteria, subindo para 30 após 6 meses. O melhor de tudo é que seria de segunda a sexta. Ela também me conhecia por meio da mãe e disse que eu era o instrutor favorito dela. Eu quase chorei. Aceitei na hora e comecei no novo emprego uma semana depois. Não dei aviso prévio de 2 semanas na Delicatessen, só disse ao meu gerente que estava seguindo o conselho dele e indo embora. Ele tentou recuar, elogiou meu trabalho e disse que podiam resolver. Respondi que já havia achado algo melhor e encerrei o assunto. Agora estou no asilo e tudo é como eu esperava. Cozinha limpa, equipe respeitosa e um clima de comunidade. Alguns residentes que conheço da igreja ficam felizes com minha presença, o que faz tudo valer a pena. Engraçado como a vida muda. Ao me afastar do que não era certo, abri espaço para algo melhor. Fico muito feliz por você, Op. A vida realmente sabe nos redirecionar, não é? O que parece desmoronar agora, muitas vezes é a mudança que precisávamos. É quase como se as portas que achamos que estão se fechando na nossa cara, na verdade, só estivessem nos empurrando para aquela que sempre foi destinada a nós. Parece que você está exatamente onde deveria estar agora, e é lindo ver como tudo deu certo, sabe, Karen? Histórias como essa nos lembram que, às vezes, o colapso é realmente só o começo da virada. Parece que a vida te pune quando tudo desmorona, mas é como um jardim sendo podado e cuidado. E quando essas ervas daninhas são arrancadas pela raiz, dói no começo, mas na verdade está criando espaço para que outras sementes cresçam, sementes que realmente vão dar frutos. Esse é o segredo, garoto do Reddit. A vida nunca tira sem colocar algo melhor no lugar. Então confie no processo e confie nessa voz interior, não na voz da preocupação ou de tentar agradar alguém, mas na voz do discernimento claro e silencioso. Seu eu maior sempre guiou e estará com seu eu menor. Sou idiota por não apoiar meu marido quando o pai dele passou dos limites? Descobri que estava grávida do segundo filho 3 dias antes do Natal. Contei ao meu marido no dia seguinte e ele ficou radiante. Eu estava animada, mas também nervosa e precisava de um tempo para assimilar. Com nosso filho pequeno já nos mantendo ocupados, a ideia de adicionar um recém-nascido à bagunça me deixou um pouco abalado. Por causa dessa mistura de emoções, pedi ao meu marido que mantivéssemos a gravidez só entre nós por um tempo. Eu disse a ele que queria passar pelas festas de fim de ano sem os holofotes sobre nós e sem todas aquelas perguntas e atenção logo no começo. Eu queria um pouco de espaço para respirar. Ele respondeu na hora: "Estou muito animado. Posso contar a um amigo do trabalho?" Reforcei que queria manter isso em segredo por enquanto. Menos de 10 minutos depois, ele me disse que já tinha contado a novidade para esse amigo e depois me contou que tinha contado para outro amigo também. Eu disse a ele que me sentia decepcionado e desrespeitado. Ele se desculpou, minimizou a situação e afirmou que não contaria a mais ninguém nas próximas semanas, mas me pressionou a contar aos pais dele. Sempre que falávamos em manter segredo, ele insistia novamente. Numa noite, enquanto os pais dele tomavam café na nossa casa, ele deixou escapar na minha frente. Ele fez isso de um jeito que não foi nada acidental, disse ele. Falou com aquele tom animado e alegre que ele usa quando quer que alguém pense que algo saiu naturalmente. Ele repetiu esse padrão com mais algumas pessoas na vida dele. Ele insistia que manteria em segredo, mas acabava contando mesmo assim. Por algum motivo, as únicas pessoas para quem ele não contou foram os avós dele. O pai dele vinha insistindo para que ele ligasse para eles. Esta semana, o pai dele disse que contaria a novidade se ele não falasse até o fim do dia. Meu marido chegou em casa muito irritado. Ele desabafou sobre como o pai dele era insensível e como o ultimato o deixou irritado. Eu ouvi e concordei que o pai dele não deveria ter feito isso e que não era papel dele compartilhar a novidade. Então eu disse calmamente: "Eu te amo, mas isso te mostra como me senti quando você fez o mesmo comigo?" Ele explodiu, disse que eu fazia tudo girar em torno de mim. Me chamou de vítima e afirmou que precisava de apoio, não do que eu fazia. Retruquei, disse que não queria atacá-lo, mas ajudá-lo a entender. Quase não conversamos o resto da noite. Não entendo como ele quer minha simpatia após fazer o mesmo várias vezes e ignorar minha dor. Ainda sinto raiva e que ele só me percebe quando lhe convém. Será que estou ignorando algo? Deveria ter engolido minha frustração e consolado ele? Será que perceberia a comparação sozinho? Já não sei.
Você não está errado. Seu marido não tem problema nenhum em fazer algo que te machuca, mas no momento em que a mesma coisa acontece com ele, de repente ele vê isso como uma verdadeira violação. Isso já revela o duplo padrão. Você só relacionou duas situações semelhantes sem atacá-lo. Isso é comunicação adulta. Na verdade, você mostrou mais paciência do que a maioria das pessoas teria. Também não é surpreendente que ele tenha reagido de forma defensiva. Quem não reconhece o próprio comportamento costuma atacar quem aponta isso. Você não está errado, nem exagerando. O pai dele passou dos limites, assim como seu marido fez com você. Se busca empatia, deve reconhecer esse padrão. Atualização 10 meses depois. Bem, já faz quase um ano desde que eu sumi da vida de todo mundo. No meu post original, eu fiquei sobrecarregado, para dizer o mínimo, com as respostas. Ainda penso naquela situação e, após um tempo, quis refletir e atualizar quem tem curiosidade. Muita coisa mudou. Tive uma linda menina no início de agosto. O parto foi difícil e ainda estou processando, mas ela está saudável e perfeita, e sou grato por isso. Antes de contar como está minha vida, quero esclarecer que tudo no meu primeiro post ocorreu exatamente como relatei. Comentaristas perceberam o que eu não admitia. Eu estava confuso, sobrecarregado e questionando meu julgamento. Esse tipo de dinâmica é comum no meu casamento. Não era sobre a gravidez, mas sim um padrão de comportamento. Após ler materiais que me enviaram e conversar com um terapeuta quando possível, percebo que estou em um relacionamento tóxico. É surreal escrever isso. Nunca imaginei passar por algo assim. Parceiros tóxicos não começam com grandes explosões, mas com pequenas mudanças e lenta erosão dos limites. Um dia você percebe que não existe mais no relacionamento, só reage ao próximo surto. Nosso relacionamento não é mais feliz. Ser pai com ele é exaustivo. Ele ainda minimiza meus sentimentos, distorce conversas e não reconhece as próprias contradições. O que aconteceu no meu post original foi apenas um caso. Faço o possível. Vou à terapia quando posso e às vezes fazemos terapia de casal. Mas ele sempre acha motivos para cancelar ou adiar. Estou tentando recuperar minha confiança aos poucos. Estou fazendo planos para o futuro, incluindo a possibilidade de ir embora se for necessário. Estou aprendendo como é o controle financeiro, estou aprendendo como é a manipulação emocional, estou aprendendo como a negação e a impotência aprendida se manifestam e estou tentando encontrar um trabalho que eu possa fazer de casa para sustentar meus filhos e a mim mesmo. Eu amo meus filhos mais do que tudo. Ainda não sei como será o final dessa história e estou tentando construir um caminho seguro daqui para frente. Mas é complicado, com a falta de creches, o alto custo de vida e poucas vagas de emprego. Na minha região, sair não é simples, mas estou me preparando silenciosamente e tenho um plano de segurança com meu terapeuta. Tenho reconstruído laços com um único familiar confiável. Mantenho os documentos organizados e tudo está se encaixando. Pessoas desconhecidas na internet me ajudam a perceber a verdade mais rápido do que sozinho, e sou grato por isso. Lembre-se, relacionamentos tóxicos não são simples. Eles não começam óbvios para quem vê de fora, são construídos aos poucos, com carinho ou excesso de afeto misturado. Envolver-se nisso não é fraqueza, é humano. Agradeço a todos que mostraram compaixão em vez de julgar. Seus comentários despertaram algo em mim quando mais precisei. Lembro da sua postagem. Parabéns pelo bebê e sinto muito pelo que está passando. Se alguém só demonstra empatia quando convém e reage com raiva quando não, isso não é parceria. Você merece paz e segurança. Você está no caminho certo ao planejar. Siga em frente, um passo de cada vez. Você vai superar isso e seus filhos crescerão. Ver alguém que não aceitou a falta de respeito como normal. Às vezes, a vida te alerta em neon. Se alguém mostra como age fora do centro das atenções, repare. As pessoas não mudam de repente, vão ocupando seu espaço devagar. Apontar isso é questão de sobrevivência, não drama. Relacionamento saudável não deve parecer um campo minado. Você merece espaço, e se alguém restringe seu mundo, é hora de recuperar tudo. Vingança contra a colega do meu marido que não percebia indiretas. Oi, Reddit. Já sei que posso ser o babaca aqui e, sinceramente, não me importo. 3 anos atrás, algo pequeno, ridículo, mas satisfatório aconteceu, e isso voltou à tona recentemente durante uma noite das garotas.
Meu marido, de 29 anos, e eu, de 27, ainda rimos disso hoje, principalmente pela simplicidade de tudo. Não estou fingindo que fui um anjo perfeito nessa história, mas também não me importo, e ainda considero isso uma das minhas pequenas vitórias favoritas. Meu marido, e meu irmão trabalhavam juntos em uma filial de suprimentos para restaurantes até que uma empresa maior comprou e fechou tudo. Cada filial contava com cerca de 5 ou 6 funcionários, gerente, pessoal de escritório, armazém e entregadores. Meu marido começou nas entregas e após 2 anos conseguiu um cargo no escritório. Quando tudo explodiu, ele já trabalhava há quase 1 ano no escritório, ao lado do meu irmão. Quando o A foi promovido, a empresa contratou 2 pessoas novas para assumir o armazém e a rota de entregas. Uma delas era uma mulher que vou chamar de Susana, 24 anos do sexo feminino. Como a filial era pequena, eu levava almoço para meu marido 3 vezes por semana e às vezes café da manhã antes do meu turno. Todo mundo lá me conhecia, sabia que eu estava sempre por perto, conhecia meu rosto e sabia que eu e o A éramos casados. Uma tarde, passei lá para o almoço como de costume. Quando cheguei ao escritório, A e meu irmão riam e reviravam os olhos por algo. Perguntei o que estava acontecendo e meu irmão disse que estava provocando o A sobre alguém do trabalho que gostava dele. Fiquei confuso até Susan entrar. 1 segundo depois, ela parou na minha frente, me deu um sorriso educado, eu sorri de volta e me apresentei como esposa do A, juro. O sorriso dela sumiu por um instante e ela olhou para a aliança de casamento dele. Como se precisasse confirmar, ela se desculpou, disse que tinha uma encomenda para entregar até o fim do dia e avisou meu marido que falaria com ele antes de sair. Depois ele não reagiu, só me abraçou. Achei que ela se incomodou com isso. Após ela sair, o A contou que ela fez perguntas para ele a manhã toda. Como ele saiu da posição dela, o gerente pediu que ajudasse no que ela precisasse. De acordo com meu marido, ela vinha encontrando motivos para falar com ele sem parar desde que começou. Meu irmão confirmou, foi o que ele disse. Estava óbvio demais e até irritante, e isso esteve longe de ser o fim. Nas semanas seguintes, Susana ficou mais ousada, flertando até na minha presença. A advertiu várias vezes. Ele era casado. Ela disse para ele que também era casada e que era bom ter alguém esperando por você em casa. Essa parte me pegou de surpresa porque ela tinha 4 filhos. Meu marido conversou com o gerente sobre toda a situação, mas não deu em nada. Ela era a nova favorita e ele não queria criar problemas com ela por motivos que nenhum de nós entendia. Meu marido seguia ignorando o comportamento dela, não incentivava, brincava ou retribuía as investidas. Ele nem conversava muito com ela, a menos que ela realmente precisasse de ajuda com o pedido de um cliente, mas mesmo assim, ela continuava tentando. Então vieram 2 gotas d'água. A primeira foi enquanto estávamos no escritório conversando. Ela disse algo diretamente para o A. Ele nem ouviu, ou talvez tenha ouvido e não quis incentivar. Ela esperou que ele respondesse, e quando ele não respondeu, ela ficou constrangida e olhou para o chão. Logo depois disso, ela pareceu decidir que a sutileza não estava funcionando. No dia seguinte, fui buscar meu marido, pois o carro dele estava na oficina. Cheguei mais cedo e ele finalizava o expediente. Ele veio até mim, sorriu, me beijou e todos nós fomos juntos em direção à porta da frente. Devido ao alarme, a ordem de saída foi o gerente, meu irmão Susan, depois eu com meu marido ao lado. Susan estava logo à nossa frente. Foi aí que percebi que ela usava as leggings waffle virais do TikTok, que prometem levantar e modelar sem esconder nada. E ela definitivamente estava se exibindo. Ela balançava os quadris de uma forma bem intencional. Enquanto ela passava pelo meu marido, olhei para ele, mas ele estava desligando as luzes e não viu. Ela olhou para trás e me pegou encarando ela. Então, ela parou de balançar e foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não era ciúmes, e sim irritação, desrespeito e uma sensação esmagadora de basta. Não queria colocar meu marido em apuros nem brigar com a garota no estacionamento. Sabia que não adiantava falar com o gerente, pois ele não levava nada a sério. Queria algo pequeno e discreto que ela não pudesse culpar ou transformar em drama. Então, fiz um plano no dia seguinte, a caminho do almoço com A. Liguei para os escritórios da empresa do outro lado da rua, fingindo ser um cliente muito ofendido. Quando atenderam, pedi para falar com alguém sobre os funcionários deles e me transferiram para quem eu presumi ser o Recursos Humanos. Ela atendeu e perguntou como podia ajudar. Respondi com meu sotaque sulista mais falso e doce possível.
Perguntei se havia código de vestimenta profissional para motoristas de entrega ou se podiam se vestir como criadores de conteúdo do TikTok. O Recursos Humanos ficou alarmado e, gaguejando, afirmou que havia um código de vestimenta. Falei das leggings, da textura, da transparência e que não era apropriado para quem entrega suprimentos em empresas. Falei que aquilo me deixava desconfortável, pois tinha clientes chegando e não queria essa imagem para minha empresa. Ouvi um "meu Deus" e um suspiro de vergonha, é verdade. Aparentemente estava no Viva Voz e a recepcionista que me transferiu estava bem ali. Ela perguntou de qual empresa eu era, mas preferi não responder para evitar retaliação. Ela pediu desculpas várias vezes e prometeu que não ocorreria novamente. Quando ela perguntou o nome da funcionária, fingi não lembrar bem. Sherry, Suzy, Sam, algo assim. O Recursos Humanos perguntou, certo? Susan. Fiz um gesto como se tentasse lembrar. Encerrei a ligação dizendo que um cliente entrou e desliguei. 5 minutos depois, entrei na agência do meu marido. Não é brincadeira. Susan já estava na sala do gerente com o telefone no Viva Voz. O Recursos Humanos ligou para falar com ela sobre o código de vestimenta. Perguntei ao meu marido e irmão o que houve, mas eles não sabiam. Tentei não sorrir, satisfeito comigo mesmo. Um mês depois, Susan pediu demissão, dizendo que o trabalho no depósito era difícil e que iria para um emprego de escritório. 1 ano depois, soubemos que ela traiu o marido com 2 colegas do novo emprego e o casamento terminou. Meu marido e eu seguimos juntos e felizes, aguardando nosso segundo filho nesta primavera. Essa foi minha pequena vingança. Já trabalhei para médicos e sei que isso é mais comum do que parece. Novos funcionários chegam e decidem. Flertar é o jeito mais rápido de melhorar o salário. Alguns fazem isso tão abertamente que gera desconforto geral. Já vi gente fazendo de tudo para agradar o médico. Olhares, risadinhas, suspiros dramáticos, todo aquele teatrinho de minote. Isso cansa logo. Concordo em pôr alguém assim no lugar. Ao perceber que seu charme não funcionava com o marido desinteressado, ela buscou outro alvo. Algumas pessoas acham que o trabalho é programa de namoro. Senhora, isso é um serviço de entrega, não para encontrar marido. Né? Ela andava como se a diretoria fosse promovê-la a especialista em sedução no escritório. Enquanto isso, o marido do original pôster só quer trabalhar e ir para casa, não lidar com o episódio final de Ilha da Tentação do Depósito. E coitada, ela ainda foi eliminada no primeiro episódio. Tenho 23 anos e sou mulher, ainda faço noites do pijama com meu amigo de 24 homem, mas nada acontece e fico confusa. Tenho 23 anos, sou mulher, e meu amigo Matheus, homem, tem 24. Somos estudantes internacionais do mesmo país e nos conhecemos em um evento de boas-vindas em agosto, o que facilitou a conversa. Nos conectamos imediatamente. Matheus é atraente e me interessei por ele assim que o vi. Eu estava em um relacionamento na época e deixei pra lá, mas terminou meses depois. Não foi dramático nem complicado, foi mais como 2 pessoas seguindo caminhos diferentes. E o relacionamento à distância não estava dando o que nenhum de nós precisava. Matheus está solteiro desde o dia em que o conheci. Ele é hétero, interessado em mulheres e sempre deixou isso claro, sem confusões. Somos um grupo de 5 amigos, 3 caras, outra garota e eu. Sempre saíamos juntos nos finais de semana. Às vezes alguém cozinhava, outras pedíamos comida e jogávamos até tarde. Matt e eu frequentemente conversávamos. Depois que o grupo ia embora, virou rotina sermos os últimos acordados enquanto os outros pegavam Uber ou iam a pé para casa. O primeiro pulo foi por acidente, em março, depois da meia-noite, enquanto conversávamos há horas, sem notar o tempo. Meu apartamento é minúsculo, tem cama e sofá pequenos, uma mesinha e pouco mais. Como era tarde demais para ele ir andando, ficou. Dividimos a cama porque o sofá é muito curto. Foi estranho, mas ele ficou do lado dele e não me deixou desconfortável. Acordei confuso sobre como ele fez tudo parecer normal. Achei que seria só uma vez, mas nos meses seguintes tivemos várias noites assim, na minha casa ou na dele.
Passávamos o tempo juntos conversando sobre a escola, vendo séries, jogando cartas, brincando, dormindo e acordando cedo para aula, sem flerte ou tensão. Pelo menos, nada que a gente admitisse. Ele nunca parecia constrangido, nunca comentava sobre isso no dia seguinte e agia como se fôssemos apenas dois amigos próximos que confiavam um no outro. O que mais me confundia era como ele se sentia à vontade comigo, sem sair do quarto quando eu me trocava. Ele escovava os dentes ao meu lado e conversava comigo no banho como se eu fosse alguém seguro e familiar, quase parte da família. Isso me confundia, pois sempre fui atraído por ele. Perguntei se já tinha feito isso com outra garota e ele disse que não. Essa resposta deixou tudo ainda mais estranho. Nunca tive noites do pijama assim com amigos homens. Quanto mais isso ocorria, mais eu me perguntava se ele não se interessava ou aguardava que eu falasse algo. Agora, eu sou tímido com essas coisas, não tomo a iniciativa, nunca tomei. Me sinto preso entre gostar dele e temer estragar o que já temos se eu falar algo. Não sei se somos só amigos próximos, se ele me vê como irmã ou espera um sinal meu. Para contextualizar, eu acho que tem um rosto bonito e um corpo bem comum. Ele é mais atraente de forma convencional do que eu, mas eu não tenho insegurança com a minha aparência. Não sei mais como interpretá-lo. Me sinto segura e à vontade com ele, mas não sei o que isso significa. Ele é um cara respeitoso e é um convidado no seu apartamento. Ele não quer correr o risco de te deixar desconfortável no seu próprio espaço. Ele só deve agir se tiver certeza de que você concorda. Então talvez precise tomar a iniciativa. Uma semana depois, conversei com Matt e tudo avançou mais rápido do que esperava. No sábado à noite, mandei mensagem dizendo que precisava falar com ele. Eu queria falar pessoalmente, mas tive medo e mandei mensagem perguntando como ele se sentia sobre as noites em que dormimos juntos. No início, ele não entendeu, então expliquei que gosto desses momentos porque me atraio por ele. Perguntei novamente como ele se sentia, e ele respondeu que, na nossa primeira vez juntos, eu tinha acabado com o meu ex, e ele não queria se aproveitar. Depois, ele manteve o respeito, pois não queria presumir nada, segundo ele. Algo como, eu sempre serei leal a você. E precisei pensar nisso. Decidimos conversar pessoalmente. No dia seguinte, fomos à casa de um amigo e nos encontramos lá. Me senti estranho após ter mandado tudo aquilo, mas ele agiu normalmente. Depois, saímos. Ele me levou para casa, onde realmente conversamos. Falei que gostava dele desde o primeiro momento. Meus sentimentos só ficaram mais fortes a cada vez que dormíamos juntos. Ele disse. Ele também gostava de mim. Ele admitiu que sempre sentiu uma tensão entre nós, mesmo quando o grupo estava por perto. Ele disse que não agiu antes por causa do meu ex, e depois achou que eu tinha algo com outros. Nós dois superamos o passado. Perguntei se ele queria tentar algo comigo, e ele disse sim, então o beijei. Desde então, temos conversado e nos conhecendo de outro jeito. Parece novo e familiar ao mesmo tempo. Obrigado a todos que me incentivaram a parar de pensar tanto e apenas me comunicar. Sem esse empurrão, eu não teria seguido. O universo, às vezes, só precisa mostrar para duas pessoas que se gostam e dizer, façam algo a respeito. Ainda bem que eles finalmente conversaram, senão ainda estariam deitados lá como dois travesseiros confusos. Meus pais tiraram todos os troféus da casa, menos os das minhas irmãs. Tenho 5 irmãos, um irmão de 30 anos, 2 irmãs de 27 e 22 anos, uma irmã de 20 e um irmão de 18 anos. Minha segunda irmã mais velha, que vou chamar de Bibi, tem 1 ano de diferença de mim e sempre foi a filha de ouro. Não que o resto de nós fosse bode expiatório. Bibi sempre tirava notas máximas e era campeã nos esportes e atividades acadêmicas. Nossos pais tinham várias prateleiras cheias de troféus e medalhas dela, e sempre precisavam de mais espaço. Também fazíamos esportes e atividades extracurriculares, com prateleiras para nossos troféus, mas ninguém chegou perto da coleção da Bibi. Ela era competitiva e sempre vencia. No futebol, jogávamos no mesmo time, mas ela sempre ganhava o prêmio de melhor jogadora. Não vou negar, sentia um pouco de ressentimento, mas sabia que precisava superar. A Bibi não era arrogante, só era muito competente e não tinha culpa disso. Nossos pais reconheciam suas conquistas. A gente se dava bem e ambos estudávamos perto da casa deles. Eles estão reformando a casa, então ninguém visitou há um tempo. Sei que a Bibi segue nos esportes e que a faculdade dela é quase toda bancada por bolsas esportivas. Quando nossos pais finalmente terminaram a reforma, nós voltamos para casa para comemorar. Eles nos mostraram a casa e na sala de estar havia uma estante enorme cheia de troféus.
Achei que tinham colocado todos nossos troféus juntos em uma estante. Depois, com todos na varanda, voltei para olhar os troféus de perto. Li as plaquinhas, e para minha surpresa, todos eram de banda de bronze sólido. Achei que meus pais tinham se livrado dos troféus da minha irmã mais velha, quase todos prêmios de participação. E quanto a nós, meu irmão mais velho se destacou no lacrosse, e eu fui bem no futebol e natação. Minha irmã mais nova tinha inúmeras conquistas acadêmicas, e meu irmão mais novo é um halterofilista e lutador talentoso. O fato de terem se livrado de todos os nossos troféus em favor do banda de bronze sólido parecia um insulto. Acho que os nossos estão guardados ou no lixo, pois não estavam em outro lugar da casa. Sempre achei que nossos pais nos tratavam igual, então isso foi uma traição. Sempre disse o quanto amava futebol e como era importante para mim. Continuei jogando na faculdade e, mesmo não sendo o melhor, me esforcei e conquistei medalhas e troféus. Fiquei sentindo que meus esforços foram em vão quando sumiram. Estou sendo mesquinho. O que digo aos meus pais agora? Quero gritar e esquecer vocês, mas sei que não é razoável aos 21 anos. Há algo construtivo que posso dizer? Ou é só imaturidade minha? Ainda não falei com meus irmãos ou com a Bibi. Os outros moram longe e não vieram à comemoração. Tenho tentado compartimentalizar tudo. Procurei pela casa para ver se conseguia encontrar nossos troféus antigos que estavam desaparecidos, mas não havia sinal deles. Meu melhor palpite é que eles estão ou em algum depósito, em uma caixa ainda não aberta, ou pior, no lixão. Vou conversar com meus pais hoje à noite. Atualização. No mesmo dia, falei com a Bibi sobre os troféus. Apontei que só havia troféus dela na estante, e a conversa foi ruim. Acho que ficar longe me fez não notar o quanto ela mudou. O ego dela está definitivamente diferente do que eu me lembrava. Mostrei para ela as plaquinhas com os nomes em cada troféu, e a resposta dela foi: "Ué, claro, são meus troféus." Quando foi a última vez que você conseguiu algo melhor que bronze? Perguntei se não incomodava ela o fato de que o resto dos nossos troféus estava escondido, considerando todo o esforço e dedicação que a gente colocou nas nossas atividades. A resposta dela: "Não, dedicação não te faz um vencedor." Ela disse que eu estava desperdiçando seu tempo, que eu devia crescer e parar de me achar, e foi ficar com nossos pais. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Bibi era a filha de ouro, e o resto de nós éramos basicamente os bodes expiatórios. Percebi que meus pais priorizavam a bebê e eu era secundário. Depois, sozinho com eles, perguntei dos troféus que faltavam. Repetiram o que a Bibi falou, dizendo que eu não merecia lugar na estante. Disseram que jogaram fora meus troféus porque não impressionavam como os dela. Agora adulto, deveria superar isso. Nunca me senti tão magoado. Os sinais sempre estiveram lá. Meus jogos e competições sempre ficavam atrás dos da Bibi. Eles iam aos eventos dela em vez dos meus. Levavam lanches para o time dela, mas não para o meu. E faziam festas para as vitórias dela, mas nunca para as nossas. Achei que era coisa da minha cabeça, porque valorizava meu relacionamento com a Bibi sem perceber o quanto fui deixado de lado. Contei aos meus irmãos sobre a retirada dos troféus, pois achei que mereciam saber. Meu irmão mais novo ficou tão chateado que ligou chorando para nossos pais. Minha irmã mais velha iniciou um jogo passivo-agressivo, às vezes até agressivo, de ligações com a Bibi. Minha irmã ligou chorando, arrasada. A confusão aumentou quando Bibi mandou no grupo: "Desculpa, sou melhor que você e mereço mais o amor dos nossos pais." Isso só piorou. Minha família agora está completamente destruída. Nenhum de nós quer falar com a Bibi ou com nossos pais, mas nós 4 irmãos pelo menos estamos unidos em compartilhar essa perda. Será que eu sou a babaca por não ajudar a família do meu namorado com tarefas de melhoria da casa, depois que ele me colocou nessa sem me perguntar? Eu sou uma mulher de 25 anos e meu namorado tem 26. Ele tem mãe e 3 irmãs. O pai delas morreu quando eram jovens e nenhuma se tornou independente. Meu pai me criou para ser autossuficiente. Ele sempre disse para eu não depender de um homem, e levei isso a sério. Meu pai, dono de construtora e marceneiro talentoso, me ensinou muito. Sei mexer em carros, cozinhar, montar móveis, colocar azulejos e realizar melhorias domésticas. Se eu não sei fazer alguma coisa, sou bem bom em procurar no YouTube ou pedir dicas. Meu namorado e eu moramos em uma casa que é totalmente minha. Transformei a casa para atender a nós 2. Planejamos casar em breve e pensamos em adotar crianças. Já as irmãs deles são completamente desamparadas. Não gosto muito delas. A irmã mais velha dele namora um cara escroto e tem 4 filhos com ele. Ele bebe muito, pouco contribui e recebe benefício fraudulento fingindo esquizofrenia. O trailer deles está deteriorado e enfrentam problemas como falta de água.
Ela pediu chorando ao meu namorado para me convencer a ir consertar a água e outros reparos, pois não tem dinheiro para pagar alguém. Meu namorado concordou e me contou sobre isso como se fosse algo normal, esperando que eu dissesse sim. Eu recusei, explicando que não quero gastar meu tempo livre com isso. Ele se chateou por não querer descumprir a promessa à irmã. Sugeri que resolvessem sozinhos ou contratassem alguém, já que mantemos as finanças separadas. Sua outra irmã reformou a cozinha no mês passado, achando fácil, mas logo viu que era mais complicado do que esperava. Para piorar, o namorado terminou com ela, deixando-a sem apoio. Ela pediu ao meu namorado que me envolvesse e novamente ele disse que eu ajudaria sem me consultar. Quando recusei, a discussão se repetiu. Agora, brigamos porque ele acha que não sou uma pessoa de equipe. Sobre a família dele, disse que nunca peço nada a eles e não acho justo esperarem que eu resolva seus erros. Ajudaria de bom grado cozinhando para quem está doente ou cuidando de criança enquanto alguém está no hospital, coisas familiares razoáveis. Mas passar fins de semana em projetos difíceis por decisões ruins deles é meu limite. Durante a discussão, falei que, se ele não aceitasse esse limite, não fazia sentido nos casarmos. Agora, a decisão é dele. Ele pediu desculpas e deixou o assunto, mas ainda parece chateado. Atualização. Conversamos e expliquei que acho as irmãs dele muito dependentes. Elas só pedem ajuda e não retribuem. Disse que ele pode ajudar com tempo, esforço e dinheiro, mas não quero me envolver. Ele concordou com o limite hoje e passou 6 horas ajudando a irmã a consertar o encanamento do trailer dela. A situação piorou quando um cano quebrou e alagou a área sob o trailer com esgoto e água. Um encanador de emergência disse que todo o encanamento precisava ser trocado, com um orçamento de $6.000. Após o encanador sair, ele e a irmã começaram a gritar na frente das crianças. Ela o acusou de não ajudar e disse que, se eu tivesse ajudado antes, não teria piorado. Isso nem faz sentido, mas ela está se agarrando a qualquer desculpa. Depois, ela exigiu que nós dois fôssemos consertar tudo de graça. Meu namorado perdeu a paciência e reclamou dela por sempre transformar seus problemas em dos outros. Ela se ofendeu e mandou ele embora se achasse que era melhor que ela e os filhos. As crianças estavam chorando e a situação toda virou uma bagunça. As duas irmãs ficaram mandando mensagens sem parar para o celular dele e para o meu, mas nós estamos ignorando. Meu namorado confessou que se sente culpado porque prometeu ao pai, ainda criança, cuidar da família antes dele falecer. Acho injusto o pai dele dar tanta responsabilidade a uma criança de 6 anos. Isso o afetou por anos. Agora ele decidiu que é hora da família se virar sozinha. Ele está exausto. Decidimos nos afastar deles por um tempo e, ao retomar o contato, haverá limites claros que ele aceitou impor. Assim está a situação. Não sei se é um final feliz, mas é um progresso. Para quem sugeriu que eu terminasse com meu namorado, espero que não acabem seus relacionamentos por pequenos desentendimentos. Relacionamentos são complicados. Estou disposto a ficar ao lado dele enquanto enfrentamos esses desafios juntos. A mãe e as irmãs do seu namorado têm alguma habilidade? Original Poster. Não tem. Elas têm empregos iniciais, ganham pouco e não possuem educação ou habilidades úteis. Meu namorado se esforçou para crescer, mas elas o atrapalham. Minha esposa, após 12 anos juntos, pediu divórcio no início do ano, mas agora quer desistir. Fizemos terapia de casal e tentamos de tudo para salvar o casamento. Amo minha esposa, mas, segundo ela, não me ama há 3 anos. Nos separamos em março, após recomendação do terapeuta de casal, já que nada funcionou. Era para trazer nova perspectiva ao casamento. Saí de casa e fiquei bem mais feliz morando sozinho. Falei para minha esposa que não pediria divórcio, mas se quisesse, ela poderia pedir. Em maio, ela finalmente entrou com o pedido de divórcio. Sinceramente, eu já esperava por isso. Depois da experiência da separação, eu esperava um divórcio simples, como tínhamos combinado antes de nos separarmos. Nós não temos um acordo pré-nupcial, já que nenhum de nós tinha muito quando nos casamos. Sempre dizem que, não importa o quanto você ame ou respeite seu cônjuge durante um divórcio, não existem limites. No início, ela exigiu a casa, o carro, guarda total das filhas, pensão de 4.000 por mês e uma pensão de 6 dígitos. Minha esposa é mãe em tempo integral e não trabalha. Nunca a deixaria desamparada, mas me magoou ela tentar tirar tudo de mim, sabendo que eu ficaria sem nada de qualquer forma. Os advogados negociam há um tempo e só falo com minha esposa sobre as meninas. Ontem à noite, minha esposa me ligou perguntando se eu iria jantar, pois queria conversar. Aceitei e nos encontramos em um restaurante onde ela disse que queria dar outra chance ao nosso casamento.
Ela disse que passou por um momento difícil e agora percebe que era o problema, assumindo toda a responsabilidade pelos nossos conflitos, o que não é comum para ela. Desde que a conheço, ela nunca pede desculpas. Ela também disse que nossas filhas sentem falta de morarmos juntos, o que eu acho que é verdade. Após o jantar, ela quis ir para minha casa, mas recusei e disse que precisava pensar. Ela chorou e implorou para eu voltar. Eventualmente, ela se acalmou e seguimos caminhos diferentes. Alguns meses atrás, eu teria concordado em tentar de novo sem hesitar, mas depois do processo de divórcio, já não tenho tanta certeza. Sei que ela saiu em encontros após nossa separação, pois contou a um amigo em comum. Ela contou ao marido que me contou. Não saí com ninguém, pois o divórcio não finalizou. Estou gostando de viver solteiro com minhas filhas. O melhor seria salvar o casamento pelas minhas filhas e porque ainda amo minha esposa. Mas também não quero tentar de novo e perder tempo, ficando como estamos. Minhas filhas preferem ficar comigo do que com a mãe. Nunca falei mal da mãe delas para elas e tento mantê-las fora disso. Alguém já tentou reatar o casamento? Foi bom ou ruim? Devo tentar de novo ou aceitar a perda e seguir em frente? Consulte seu advogado antes de decidir. Quais os critérios para pensão alimentícia e de ex-cônjuge no seu estado? Pausar o divórcio reinicia prazos? Seu estado exige tempo mínimo de separação para o divórcio? Após 10 anos de casamento, ela já tem direito à previdência social. Ela terá direitos comerciais se continuarem casados? Há algum grande pagamento previsto? Você pode buscar guarda 50-50? Sua ex planeja trabalhar? Se você ganha o suficiente para pagar pensão para 4 filhos e pensão alimentícia de 6 dígitos, não deveria estar conversando com profissionais como seu advogado, seu terapeuta, seu contador? A esposa do não-Reddit deve ter percebido que precisará arranjar um emprego. As exigências dela talvez nunca se tornem realidade, e parece que a realidade a atingiu e ela acordou. Acredito que o original pôster só está tendo o divórcio adiado porque ela quer ganhar mais. Ela tentou enganá-lo. Isso não é amor nem por causa dos filhos. Isso é vida suficiente quando você mora com alguém que nem entende? Parece que ela quer voltar só porque o divórcio não saiu como queria. Ela quer tudo isso para continuar como dona de casa após o divórcio. Aposto que, após falar com o advogado, percebeu que não conseguirá. Acho que ela sabe que as filhas preferem ficar com você, e isso faz com que ela perca a vida que ama. Não tem relação com você. Atualização. Antes de postar, considerei sinceramente tentar novamente. Após ler os comentários, penso em ir embora e seguir com o divórcio, pois não vejo como isso pode dar certo, ainda mais depois do que ela queria no início. Aceito ela querer a casa, o dinheiro e os carros, mas pedir a guarda total da minha filha ainda me incomoda após 3 anos, já que ela desistiu do casamento. Como pai, levo minhas filhas à escola, busco e as levo para esportes e atividades. Sei que ela faz terapia, mas mudou muito. Minha esposa mudou muito nos últimos 3 anos. Não sei o motivo. Se for doença, ajudaria. Muitos querem saber o que ela falou. Ontem à noite tivemos uma conversa normal durante o jantar. Ela me perguntou como eu estava e como o trabalho estava indo. Ela só fez um bate-papo normal no restaurante. Eu perguntei qual era o verdadeiro propósito desse jantar e ela disse que sentia minha falta. Foi aí que ela começou a ficar realmente emocionada. Fomos até o carro dela, onde ela pediu desculpas por ter arruinado nosso casamento. Contou que passou por um momento difícil, sem dar detalhes. Percebi que ela queria falar mais, mas as lágrimas impediram. Ficamos no carro cerca de 1 hora. Abracei-a para consolar, e ainda havia amor. Não sei o que me impediu de ficar com ela. Passei a noite pensando, sentindo que minha esposa, mãe dos meus filhos, precisava de mim, mas mesmo assim, a deixei. Eu não tenho nenhuma prova ou sinal de que ela traiu antes da separação. Também posso simplesmente ser ingênuo, porque realmente não tenho o perfil de questioná-la e ser desconfiado. Não sei com quem ela ficou após a separação, nem o que teve com eles. Muitos disseram que ela pode estar grávida. Curioso, pois meu amigo, com quem estou saindo, também disse que não sei e não tiro conclusões precipitadas. Nos últimos 3 anos do casamento, transamos só 4 vezes. Eu não sei quais eram as verdadeiras intenções dela ontem à noite, mas hoje eu soube pela minha filha que minha esposa combinou com a irmã dela para cuidar das crianças durante a noite. Eu não sei do que se tratava tudo isso. Ainda amo essa mulher, mesmo após tudo. Foram 15 anos juntos, 12 de casados, desde a época de estudantes sem dinheiro. Passamos por muito juntos. Apesar do fim do casamento, não me arrependo. Tive 2 filhas lindas. Estou confuso. Obrigado a todos.
Meu conselho: não foque em dinheiro ou bens. Se ainda ama, dê uma chance e pense no futuro da família juntos. Sua esposa percebe que a vida é difícil, o que pode ser uma chance de recomeço para vocês. Sou idiota por pedir ao meu marido que priorize nossa tradição de família em vez da nova amizade dele? Meu marido, de 35 anos, e eu, 32, temos uma pequena tradição iniciada no nosso primeiro ano de casamento. Não é grandiosa, mas significa muito para mim. Todo novembro, no fim de semana pré-dia de Ação de Graças, viajamos por um dia para uma cidade à beira do lago, a 1 hora daqui. Passamos o dia caminhando, conversando e escolhendo um enfeite para nossa árvore de Natal que represente o ano. Esse dia torna a época de festas especial para nós. Meu marido fez amizade rápida com um colega da academia, o que acho ótimo, já que ele tem dificuldade em fazer novos amigos. O novo amigo dele é legal e tem muitos interesses em comum, como trilhas e jogos. Sei que é bom para meu marido ter alguém assim, mas há um problema. O amigo do meu marido o convidou para uma viagem de fim de semana, justamente no mesmo fim de semana da nossa tradição. Meu marido parecia hesitante em falar sobre isso no começo, mas eventualmente ele perguntou se eu ficaria bem com isso. Ele sugeriu remarcar nossa tradição para que pudesse viajar com um amigo. Fiquei surpresa e disse que isso me magoou. E ele respondeu: ir em outro fim de semana não faz diferença logística, como ele disse, mas essa viagem sempre foi nossa. Não me oponho que ele se divirta ou faça amigos, mas sinto que ele minimiza algo especial para nós, ou pelo menos para mim. Quando eu disse isso para ele, ele ficou surpreso e depois frustrado, dizendo que eu estava exagerando. No fim, ele acabou concordando em manter o fim de semana para a nossa tradição, mas eu percebi que ele ficou decepcionado e me sinto culpado por isso. Às vezes me pergunto se não estou sendo teimoso por valorizar tanto um ritual que talvez só eu ligue. Será que sou idiota por pedir que ele priorize nossa tradição e não o novo amigo, atualização? Vi pessoas perguntando há quanto tempo estamos casados. São 6 anos e mantemos essa tradição desde o primeiro ano, sempre no mesmo fim de semana. Atualização 2. Muita gente perguntou por que esse fim de semana específico é tão importante para mim. Acho que é porque mantivemos essa tradição no mesmo fim de semana por mais de 6 anos. Para mim, esse momento faz parte da tradição, virou um marco do início das festas, e mudar isso parece tirar seu significado. Atualização 3. Falei que me senti mal pelo ocorrido e não quis que ele achasse que eu estava aprendendo. Expliquei por que nossa tradição é especial para mim e como vejo aquele fim de semana como nosso. Ele admitiu que não sabia o quanto isso era importante para mim. Ele disse que estava animado para viajar com um amigo, pois há muito não era procurado assim e não queria perder a chance. Concordamos que ele podia ter lidado melhor com a conversa e que não queríamos desvalorizar os sentimentos um do outro. Como disse, vamos manter nossa tradição este ano. Meu marido vai planejar uma viagem de fim de semana com um amigo dele em janeiro, após as festas. Não acho que você esteja errado, só me pergunto por que mudar isso parece tão ruim. Tipo, parece que você está numa posição em que pode ter a coisa maravilhosa que deseja e ainda pode apoiar ele a ter algo que ele quer. Não é o aniversário de vocês. Vocês dois têm o poder de escolher quando isso vai acontecer. Ele não estava pedindo para você cancelar a tradição, ele só queria ter os dois. Se fosse comigo, pessoalmente, acho que eu não ficaria tão chateado com isso e provavelmente ficaria feliz em mudar a data. Levando em conta que ele tem dificuldade em fazer amigos, você foi convidada para o fim de semana? Ninguém está sendo babaca, mas eu deixaria ele ir. Fazer amigos adultos é difícil e às vezes exige sacrifícios pessoais. Se você enxergar assim, pode celebrar sua tradição em outro momento e ele fazer uma amizade duradoura. Eu entendo ficar chateado no começo porque é algo sentimental, mas acho que não é tão grave quanto você fez parecer. Eu seria o babaca se dissesse para a ex do meu marido que ela tem que se mudar? Tenho 35 anos, sou casada há 1 ano com meu marido de 37, estamos juntos há 3 anos. Ele tem 2 filhos do relacionamento anterior, uma menina de 6 e um menino de 8 anos. Não temos filhos juntos. Ana, mãe deles, 34 anos, tem uma filha de 4 anos com o ex-marido. Meu marido e Ana têm boa coparentalidade, e eu me dou bem com ela. Semana passada, quando Ana buscou as crianças, temos guarda alternada semanal. Ela nos contou: as crianças podem ficar conosco por semanas. Ela disse que ela e o marido estão se divorciando. A casa está no nome dele, ele já era o dono antes de eles ficarem juntos, e ela foi dona de casa durante todo o relacionamento. Ela disse que ficaria com a irmã por um tempo, mas não há espaço suficiente para as 3 crianças. Antes que meu marido falasse, ofereci nosso quarto de hóspedes e sugeri que as meninas dividissem um quarto, como na casa dela.
Assim, Anne ficaria perto dos filhos e poderíamos cuidar da filha mais nova enquanto ela procura emprego. Anne agradeceu muito e prometeu avisar quando tivesse um plano para se mudar. Depois, meu marido perguntou se eu realmente estava de acordo com o arranjo. Ele não queria que ela se mudasse para cá e depois surgissem problemas. Eu garanti a ele que estava tudo bem para mim e que poderíamos lidar com qualquer coisa que acontecesse. Essa conversa aconteceu há 3 meses. Anne mora conosco há 2 meses e tem sido ótimo. Com ela aqui, não preciso levar as 2 crianças ao mercado quando preciso de algo para o jantar. Dividimos as tarefas domésticas entre nós 3, facilitando a administração. Anne arrumou emprego e não paga creche, que custa cerca de $700 por semana aqui. Disse que não precisava, mas ela insiste em contribuir mensalmente em dólares nas contas da casa. No encontro antecipado de Ação de Graças, conversei com minha irmã e prima sobre o acordo. Minha irmã achou loucura deixar Anne ficar conosco. Ela disse que eu me desvalorizava como parceiro e era injusto comigo ao permitir isso. Minha prima concordou, dizendo que o único motivo para Anne aceitar ficar seria se ela ainda tivesse sentimentos pelo meu marido, e o fato dele estar disposto a deixá-la se mudar só pode significar que ele sente o mesmo. Não notei nada em comum entre meu marido e Anne. Eles agem como antes dela se mudar. Confio nele, mas começo a duvidar da minha decisão. Seria errado pedir que ela se mudasse ou injusto comigo mesmo ignorar os comentários deles e deixá-la ficar. Para ser sincero, acho que você está deixando sua família te julgar por isso. Se tudo vai bem, por que mudar só porque 2 pessoas de fora, sem entender a situação, opinam? Acho que é inveja. Só disseram isso depois que você falou que era fácil? Para muitos, seria impossível. Mas a maioria das pessoas não tem o tipo de relacionamento que você tem com a ex do seu marido. E eles terminaram de forma amigável? Ela já demonstrou algum tipo de interesse inadequado por ele? Se você sente que há um motivo para pedir que ela se mude, então faça isso, mas não deixe ninguém te forçar a duvidar do que você sabe que é verdade, seja no Reddit ou na sua vida pessoal. Se não houver sinais de alerta ou perigo, não há razão para expulsá-la. Sou o babaca por cancelar minha dívida de $300 com meu irmão após os filhos dele bagunçarem meus materiais de arte? Ele me emprestou dinheiro para uma viagem e disse que eu poderia devolver em dezembro, mês de 3 pagamentos. Meu marido e eu estamos organizando um pequeno dia de ação de graças este ano com os familiares que moram perto, e a família do meu irmão chegou na segunda-feira para ficar até o fim de semana. Os filhos dele, de 3 e 6 anos, normalmente se comportam, mas são crianças. Pedi que os mantivesse longe do quarto extra, que está inacabado, e do meu ateliê. Vocês já sabem onde isso vai dar, então serei direto. Ontem cheguei em casa e vi as crianças no chão da sala, cercadas por materiais de arte em péssimo estado. Eles pintaram com os dedos e misturaram todos meus materiais. Desenhei as cores no meu papel para aquarela com marcadores de pontas esmagadas que ainda danificaram e sujaram itens trazidos pelo meu amigo da Coreia. Confrontei meu irmão, que assistia televisão tranquilo, e ele afirmou não ter deixado as crianças entrarem na sala de artesanato. Ele entrou e pegou algumas coisas para eles se entreterem. Ele concordou em comprar substituições até ver o custo, então voltou atrás, dizendo que era caro e insistiu que a maioria ainda servia. Eu disse, tudo bem, mas esqueça o dinheiro das férias. Ele me interrompeu para não discutir diante das crianças. Respondi, quem está discutindo? Parece que a conversa acabou agora. Ele quer que eu pague o dinheiro das férias imediatamente e resolva a substituição dos materiais de arte depois. Acho que ele só vai querer pechinchar comigo ou trocar minhas coisas por crayola e dizer que está tudo bem. Substituir os itens danificados, exceto materiais coreanos, custaria cerca de $225. Ter uma ideia do custo de reposição dos materiais coreanos é um pouco mais difícil. Eram principalmente itens de papelaria e para diário, então não tenho 100% de certeza de como determinar o valor disso. Exemplo, livro de adesivos pela metade ou bullet journal com páginas rabiscadas. As crianças tentaram usar carimbos com canetinhas e ainda não sei se preciso substituí-los ou se consigo limpá-los sozinho. Eu estava totalmente preparado para lidar com isso só no dia seguinte para conseguir passar pelo feriado. Mas meu marido acabou ligando para minha ex-cunhada, a ex do meu irmão e mãe das crianças, e conversou com ela sobre o que tinha acontecido. Ela ficou especialmente chateada porque deixaram a criança de 3 anos usar tinta para dedo com materiais que não eram especificamente próprios para crianças e não eram atóxicos. Ela ligou para meu irmão e deu uma bronca. Depois falou comigo. Também avisou nossos pais, o que fez nossa mãe ligar para ele e brigar por irresponsabilidade.
Ninguém mencionou dinheiro como eu esperava, mas ele ficou tão abalado que pediu desculpas pelo ocorrido ontem e não tocou mais no assunto. Vou pagar para repor o que puder e considerar tudo resolvido. Fale que vou aproveitar as promoções da Black Friday para substituir os itens que ele pegou para os filhos. E ele pode ficar com qualquer valor restante depois que você substituir os itens roubados e destruídos por outros produtos idênticos ou equivalentes, mas não mais caros. Você não é o babaca. Seu cônjuge exige que você aprenda a cozinhar refeições gourmet porque te compara ao ex. Isso acontece na próxima história. Apareceu na sua tela? Toque e ouça. Você não vai acreditar no que vem depois.